Pergunta do café de hoje. O que eu faço para me ver realmente como sou? As pessoas me veem como um cisne, mas às vezes me vejo como um patinho feio. Essa dificuldade ela é bem comum e ela pode ter a ver com um distúrbio de imagem, mas também com um bloqueio de merecimento. Geralmente esse bloqueio de merecimento, ele surge na infância. Sabe aquelas situações quando o pai ou alguém que, no caso, cuida da gente, mãe, nos promete algo, mas acaba não cumprindo? E a gente sabe que isso é muito comum. Que nem aquela história, na volta a gente compra. Quem nunca ouviu essa história, né? Não, agora não, na volta a gente compra. Só que isso, dependendo da quantidade de vezes, dependendo do que foi prometido, da situação, do momento, muitas vezes isso gera esse sentimento de falta de merecimento. E a pessoa ela não entende por quê. Aqui ela fala que as pessoas a veem de um modo positivo e ela tem dificuldade. E ela traz essa analogia da história do patinho feio com o cisne, né? Quem não conhece essa história, né? Mas basicamente, se você nunca ouviu falar, é um cisne, um ovo de cisne que acaba parando num ninho de patinhos. Só que logicamente que o pato, ele é bem diferente do cisne. Quando ele cresce ali no meio, né? Ele nasce, quebra aquele ovinho, ele se vê muito diferente dos outros e os outros também estranham ele. Na realidade, ele é lindo, mas ele é visto como feio. Por quê? Porque ele está fora daquele contexto da identidade dele. E eu acho muito legal essa analogia de nós pensarmos e refletirmos a respeito da nossa identidade, desse senso de identidade, que eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ver isso. E nós estamos num período de Páscoa e eu acho que vale essa reflexão que a gente tem que pensar. A Páscoa, ela tem 2 momentos na Bíblia. Primeiro, a saída do povo do Egito. Então ela se associa a libertação de uma condição de escravidão para uma condição de sair para uma terra prometida, que é essa peregrinação do povo, quando eles saem, ficam cativos durante muitos anos no Egito e saem dessa condição de escravos para homens livres que vão conquistar uma terra prometida. Esse é o primeiro momento da Páscoa. O segundo momento é da ressurreição, que é quando Jesus vem, ele passa por aquele sacrifício e ele morre por amor a nós e ressuscita no 3º dia, que é a Páscoa da ressurreição. Quando a gente pensa tanto num contexto quanto outro de ressurreição, de libertação, a gente tem que entender, associando a essa pergunta, a questão da nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Qual que é a sua verdadeira identidade? Será que você, de repente, não é esse cisne que está num contexto, no ninho de patos, por exemplo, e por isso não consegue se enxergar como é de verdade? O que isso tem a ver, Zigrid, com a Páscoa? O que a Páscoa tem a ver com esse sentido de identidade, de autoimagem, principalmente? Quando você tem dificuldade de se enxergar como você é, o que você tem que se lembrar? Da sua origem, de onde você vem. Eu sempre gosto também de trazer, né, essa analogia que mais do que se reconstruir e buscar ser alguém, a gente deve entender que a gente muitas vezes precisa se desconstruir de quem nós somos para chegarmos na essência. E qual que é a essência? De nós sermos filhos de Deus. Na essência, nós somos filhos de Deus. E quando nós entendemos isso, a identidade que nós temos de filho, aí a gente associa àquela condição. Nós não somos mais escravos, nós não estamos mais. Se estamos no lugar errado, porque a gente já deveria ter feito essa peregrinação de entrar no momento ideal que seria de vida, de realmente sermos quem nós somos, de filhos, de herdeiros. E como é que é o filho? Ele não é mais escravo. De termos ressuscitado, de termos uma nova vida. A gente não precisa mais estar cativo, sentindo subjugado em relação às nossas falhas, às nossas dificuldades. Isso a gente sempre vai ter, a gente sempre vai conviver com essas limitações porque nós estamos num plano terreno, material. Mas a gente sempre tem que se lembrar quem nós somos, e quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. E a Páscoa, ela traz esse sentimento, ela traz essa revelação que nós não precisamos mais nos sentir mortos. É algo que só em Deus a gente consegue ter esse entendimento. Tem um versículo que, assim, para mim ele é a base de tudo e ele explica muitas coisas. Fala que as coisas de Deus para o homem natural, elas são consideradas loucura. Por quê?
porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta tentar entender racionalmente, buscar um entendimento racional, porque não consegue acessar. Às vezes essa dificuldade de acessar essa identidade, essa autoimagem espiritual, está diretamente relacionada à quantidade de mente, de raciocínio material, porque as coisas espirituais a gente discerne espiritualmente. Então, como é que a gente consegue trabalhar esse senso de identidade se a gente está tendo dificuldade de se enxergar como esse cisne? Como é que a gente consegue trabalhar isso? Buscando a fonte, buscando se apegar cada vez mais a Deus e vendo como um pai, não como um ser distante que não tem a ver comigo, não, como um pai. Quando a gente consegue se conectar a essa grandeza, a gente consegue trabalhar esse senso de autoimagem que nós temos de filhos de Deus, de herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E nesse período da Páscoa é o momento de realmente a gente parar e refletir a respeito disso. Qual tem sido a nossa referência de autoimagem? Espiritual, de cisne, ou limitada? Carnal, de falta de merecimento, de insuficiência. Que a gente possa trabalhar esse conceito de expansão, de abundância e não de escassez. E só a partir dessa visão espiritual, dessa busca, desse contato. Simples, não é algo muito rebuscado, algo difícil, é algo simples mesmo. É simplesmente conversar, sentar e conversar com Deus, assim como eu estou conversando com você. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a confiança de você que está sempre comigo aqui no canal. Sempre eu estou compartilhando, tem muitos vídeos com muitas ferramentas, desenvolvimento pessoal, vídeos que trabalham essa questão da autoimagem, que ela é tão importante para a gente conseguir passar por cada processo, a gente conseguir realmente fazer esse caminho de evolução constante, não para ser melhor do que ninguém, mas de se aproximar cada vez mais dessa essência pura, perfeita, que nós temos que buscar cada dia mais. Aproveitando esse momento, compartilha esse vídeo com alguém especial nesse momento de Páscoa. Um beijo, nos vemos no próximo café.